Bom, alunos, vamos lá a mais uma aula, curso Matemática para a Vida, oferecido pela RASC. Eu sou o professor Senebaldo. Bom, hoje nós vamos ver a aula 6, Estatística, parte 2. Vamos ver medidas de tendência central. Lembrando que na aula passada nós aprendemos a respeito de média aritmética simples e ponderada, que fazem parte das medidas de tendência central. E hoje nós vamos ver moda e mediana, que são dois assuntos muito abordados no Enem, tá? Vamos começar então agora com mediana. Olha só para vocês verem como é fácil. Se o conjunto de informações for numérico e estiver organizado em ordem crescente ou decrescente, a sua mediana será o número que ocupa a posição central da lista. Lembrando, olha, fiquem bem atentos a este crescente e decrescente, tá? Ele vai ser muito importante na hora que nós estivermos resolvendo os exercícios. Aqui eu coloquei um exemplo, olha só para vocês verem. Como que eu descubro a mediana de um conjunto de números, né? Apesar daqui eu ter algumas pessoas, né? Olha só para vocês verem, eu tenho aqui 7 pessoas, né? A minha mediana, né? A pessoa aqui que está no centro é essa daqui, né? Eu tenho 7 pessoas, terei 3 aqui, esta é a minha mediana, tá? Então, extremamente fácil, tá? Mas importantíssimo saber a respeito de organizar em ordem crescente ou decrescente. Vamos para um exemplo? Olha só para vocês verem. Considerem que uma escola de música possui 9 professores e que suas idades são 32 anos, 33, 24, 31, 44, 65, 32, 21 e 32 anos. Qual é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? Então vamos lá, tá? Então na resolução, o que eu faço? A primeira coisa é ordenar os números, organizá-los, colocá-los de maneira crescente ou decrescente. E vamos e venhamos, né, de maneira crescente é bem mais fácil, ou seja, do menor para o maior. Então, olha só para vocês verem, 21, 24, 31, 32, 32, 32, 33, 34, 35. Estas aqui são todas as idades dos professores. Percebendo que, olha só para vocês verem, eu tenho 3 professores que têm 32 anos, então eu preciso colocá-los, tá? Como que eu resolvo agora? Olha só para você ver, tá? O que eu vou fazer? Tem duas coisas que eu posso fazer. Quantas pessoas eu tenho? 9. Então, olha só, uma das maneiras de eu resolver é ir cancelando a primeira e a última, a primeira e a última, e a penúltima, né? E assim sucessivamente, até eu chegar aqui na minha mediana. Ó, essa daqui já é minha mediana, tá? Ou então basta você pensar o seguinte: se eu tenho nove idades, 9 números, o que eu vou ter? Eu vou ter os 4 primeiros e eu vou ter os 4 últimos, e a minha mediana será o número central, que no caso é o 32. Então, existem essas duas maneiras de você fazer, tá? Perceberam como é fácil? Tranquilo. Só que se você não organizar os números de maneira crescente ou decrescente, você acaba errando, tá? Por isso que é um exercício fácil de fazer, mas necessário que você saiba fazer esta organização, tá? Então a resposta é 32. Bastou eu organizar de maneira crescente os meus números. Olha um exemplo 2, ó. Só que agora aqui tem um porém, vamos prestar atenção. Ó. Se a lista possuir um número par de informações, para encontrar a mediana, devemos encontrar dois valores centrais, A1 e A2 da lista, somá-los e dividir o resultado por 2. Ou seja, né, no caso anterior eu tinha 9 idades, ou seja, eu tinha um número par de quantidade de números. Vamos ver aqui agora. Ó. Se as idades dos professores fossem 19, 19, 18, 22, 44, 45, 46, 46, 47, 48, a lista crescente com as duas idades centrais será. Então, olha só para vocês verem. O que eu fiz aqui? Ó, resolução. Primeira coisa, organizar os números. Percebam aqui, ó, olha só para vocês verem. Se eu for fazendo aquele processo de mata-mata, o último, o antepenúltimo, e assim sucessivamente, ó, olha só para você ver.
vai sobrar estes dois números e não um na central aqui, no centro dos números, né? Dessa relação de números, né? Não sobrou um número somente, como no exemplo anterior. O que eu vou ter que fazer? Olha só para você ver. Eu vou ter que pegar o meu número A1, que vai ser esse daqui, e o A2, que é este número aqui. Vou somá-los e dividir por 2. Simples assim. Então, olha só para você ver. Essa é a formulazinha. Aqui eu tenho A1, aqui eu tenho A2. A1, 44, A2, 45 e vou dividir por 2. Na verdade, eu vou achar, desses dois números que ficaram nessa região central, vou achar a média aritmética deles. 44 mais 45, 89, dividido por 2. Neste caso, a mediana é 44,5 anos. Ou seja, quando eu tenho números pares, eu sempre vou ter dois números na região central. Desta maneira, eu vou precisar somá-los e dividir por 2. Agora, vamos ver moda, que é muito fácil, mais fácil que mediana ainda. É chamado de moda o dado mais frequente de um conjunto. Olha que simples. Vamos aos exemplos. Em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 8 alunos. Na turma A estão matriculados Mateus, um outro Mateus, Rodrigo, Carolina, Ana e outra Ana e Teresa. Então percebam o que aconteceu. Tá? Alguns alunos têm o mesmo nome. Eu tenho 2 Mateus e eu tenho 3 Anas. Mas o que é moda? Moda é aquele que vai repetir mais vezes. E quem repetiu mais vezes? Ana. Se o nome Ana foi o que mais repetiu, então Ana é a moda neste conjunto dos nomes dessa sala de aula. Então, moda é simplesmente isso. É o número ou então o nome da pessoa que mais repete. Então, simples assim. Olha um outro exemplo. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato. 34, ele coloca uma relação de números. Qual o valor da moda desta amostra? Né? Então, aqui a sapataria vendeu estes números. Qual é a moda? Qual foi o mais vendido? Né? Aqui seria interessante, não foi feito isso aqui, já foi colocado aqui, mas seria interessante organizá-los, até para que você consiga enxergar melhor. Tá? Mas aqui o que você percebe? 34 você vai perceber que não tem, só tem 1, 39 só tem 1, 36 eu tenho 1, 2 e 3. Tá? O 38, coloque em alguma anotação num lugar diferente. Né? Aqui eu tenho 38, aqui eu tenho 38. 37 só tem 1, 39 só tem 1, 41 e 41. Ou seja, o 36 aparece 1, 2, 3 vezes. Então, a minha moda, neste caso, é o número de sapato 33. Olhem como é um exercício super fácil, super tranquilo. Agora, olha só para vocês verem, tá? Vamos agora para um exercício, tá? Para os exercícios do Enem. E são, sim, exercícios do Enem. Você vai falar assim para mim, nossa, mas é simples assim? Simples assim, tá? Então aproveitem aprender bem essa matéria. Por quê? Porque é ponto ganho do Enem, tá? Então olha só para vocês verem. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. E aí você tem aqui as raias, são 8 raias, e os respectivos tempos de cada um dos atletas, tá? O tempo que eles levaram, né, para percorrer a distância. A mediana dos tempos apresentados no quadro é, tomem cuidado, tá? A maioria das pessoas, por que elas erram? Porque elas vêm aqui, elas cancelam o primeiro, cancelam o último, né? Faz na correria e esquecem de fazer a resolução como deve ser feita. E qual é a primeira coisa que eu devo fazer para achar a mediana? Para achar a mediana, a primeira coisa que eu faço é organizar os números de maneira crescente ou decrescente. No caso aqui, vamos fazer de maneira crescente, que eu acho mais fácil, né? 20.5, 20.6, 20.6 novamente. Aí eu tenho 20.80, 20.90, 20.90, 20.90, 20.96.
Eu acho importante que vocês façam o seguinte, são 8 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu vou fazer aqui? Se eu tenho 8 números, eu já sei que na minha posição central eu vou ter 2 números. Então eu já sei que vou ter que somá-los e dividir por 2. Mas façam aquele processinho, cancelo o primeiro, cancelo o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, e aí eu tenho esses 2 números na região central, que eu devo então usar essa formulazinha, ou então se você já sabe que você tem que somá-los e dividir por 2, então é muito simples, né? 20,80 mais 20,90, vocês perceberam que aqui eu falei 20,5, 20,6, porque esse zero, na verdade, ele não vai interferir no resultado, tá? Então, 20,80 mais 20,90 dividido por 2, eu vou ter aqui a mediana já de 20,85, tá? Então, aqui já foi feita a soma, tá? Dividir por 2, que deu 20,85. Ou seja, a minha resposta aqui é a letra D. Então, olhem como este exercício é extremamente fácil. Bom, pessoal, vamos ver agora um outro exercício do Enem, também muito fácil, tá? E ponto garantido, tá? Se cair um parecido, tá? Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. Tá? As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, observando aqui o que está escrito no enunciado, você tem aqui que eles coletaram as temperaturas sempre no mesmo horário, tá? Em dias intercalados. Percebam aqui que são todos dias ímpares. Quantos dias? 15 dias. Então, eu tenho aqui 15 temperaturas. O que está pedindo o exercício? Em relação à temperatura, então aqui você não vai nem precisar se preocupar, tá? Os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a. Cuidado com esse respectivamente. Esse respectivamente significa que o primeiro número é referente à média aritmética, o segundo número a mediana e o terceiro número a moda. Só que se você olhar aqui as alternativas, você vai perceber que a média é 17 em todos os exercícios, em todas as alternativas. Então você não precisa fazer a média, tá? Se todos eles aqui, todas as alternativas têm a média 17, então você já só vai precisar achar aqui a mediana e a moda. Primeira coisa, então, que eu oriento vocês a fazerem, tá? Primeira dica, o que você deve fazer? Organizar todos estes números. Nossa, mas vai dar trabalho. Dá trabalho, mas você vai ver que é o tipo de exercício, tá? Que não envolve muitos cálculos, tá? Então vamos lá, vamos organizar os números. Coletando aqui, olha só para você ver, né? O que eu observei? Eu tenho 4, 13,5 temperatura, 1, 14 e assim sucessivamente. Não esqueçam de repetir aquelas que tem várias vezes, né? Não vou colocar o 13,5 somente uma vez. Se ela tem 4 vezes, eu coloco 3 vezes. Bom, olha só para você ver. Eu já tenho aqui uma resposta, uma outra da resposta, a mediana e a moda. Eu já tenho a moda. A moda não é só você observar o número que aparece mais vezes e olha para você ver como que organizá-los dessa maneira facilita. Porque o que você percebe? Eu tenho aqui 13,5 4 vezes. Ah, mas o 18 repete 2 vezes, o 20 3 vezes. Mas a minha moda é o 13,5. E a moda aqui é o último número das alternativas. Ou seja, eu já vou até, façam isso, tá? Esse daqui não serve mais, não serve mais, não serve mais. A alternativa correta é uma dessas duas, tá? Isso é muito importante vocês fazerem, tá? Esse tipo de abordagem, tá? Esse tipo de raciocínio. Se essas 3 alternativas já não me servem mais, risque. Por exemplo, se você não souber a resposta exata, você tem uma probabilidade muito maior de acertar entre essas duas, tá? Mas aqui dá para você acertar. Qual é aqui a mediana? A média eu sei que é 17,
A moda eu sei que é 13,5, agora eu quero achar a mediana, tá? Como eu tenho aqui 15 números, o que eu sei? Eu sei que eu vou ter um número só central. Tá? Eu não vou nem precisar somá-los e dividir por 2. Aí você escolhe o processo que você quer fazer. Tá? Se você tem 15 números, significa que você vai ter 7 números antes e 7 números depois. Ou então você pode simplesmente, cancela o primeiro, cancela o último, cancela o segundo, o penúltimo, cancela o terceiro, o antepenúltimo, e assim sucessivamente, tomando um cuidado aqui, né? Até você chegar nesta mediana, que é o número que ficou sozinho aqui no meio, que é o 18. A outra maneira que você poderia ter feito é, como eu tenho 15 números, eu vou ter 7 números, 7 números antes, tá? É que aqui, né, o correto seria até uma linha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números depois. Então, aqui, tá? A minha mediana é o número 18, não precisei nem somar e dividir por 2. Então, a minha alternativa é a alternativa B. Olhem que exercício mais fácil, tá? Tranquilo. É só você saber, então, o conceito mesmo. Média aritmética, somaria tudo aqui, dividiria por 15, mas já está feito, não precisa fazer. A moda é o número que mais se repete, que no caso é o 13,5, e a minha mediana é o meu número que ficou na posição central, que é o 18. Então, a minha alternativa correta é a letra B. Tá? Moda 13,5, que nós já sabíamos, mediana 18 graus Celsius. Tá? Pessoal, então é isto, tá? Então espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, tá? A respeito de moda e mediana, e a próxima aula nós continuamos. Um abraço a todos.